Olá, amigos. Eu sou Kleber Flauzino, pastor da Igreja do Brasil para Cristo em São José dos Campos. Ao meu lado, meu amigo, meu irmão, pastor Enoque Caló, que é um especialista na área de finanças, um homem de Deus, uma pessoa altamente capacitada por isso, e nessa área tem feito grande sucesso, e hoje nos dá o privilégio de mais uma vez estar conosco aqui falando sobre coisas importantes. Pastor, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem vai nos assistir nesses horários. Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Como que estão os seus números? Pois eles dizem muito sobre você. Sou Enoque Caló, congrego ali com o pastor auxiliar no TBC Jacuí, com o pastor Isaías Soares. Já estamos na denominação já há um tempo, já não vou contar aqui o tempo, senão você vai descobrir a minha idade, né? Mas ainda é um problema em falar a minha idade, 51 anos de idade, casado com a Miriam, pai da Giovana e do Eduardo, e militando na área de finanças já há algum tempo, né? Publicando agora meu terceiro livro, O Privilégio de Contribuir. Opa! E logo, logo estarão nas melhores livrarias, né, um livro da Editora do Brasil para Cristo, lançado juntamente com o pastor Luiz Ander, o pastor Walter Bastos e alguns amigos, Alex Paulo e Lutemberg, que é um livro feito a 8 mãos, que esse foi tão bacana. E é isso, pastor, estamos aqui para poder aliviar as cargas financeiras das pessoas, né? Maravilha. Você sofre financeiramente? Por que você sofre financeiramente? Você anda tão pesado? Por que você anda tão pesado? Né? Se o fardo de Jesus diz, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ok, forte, hein? Pastor, a igreja hoje está mais ou menos generosa? Pastor, assim, eu não tenho um dado estatístico global, mas a gente consegue ter alguns extratos com amigos, né, que eu conheço, que a gente conversa. Faço bastante consultoria financeira para alguns pastores também que me procuraram e me procuram. E eu vejo o desafio deles em relação, assim, de conseguir, às vezes, um valor específico para um projeto específico, de uma reforma, de uma construção, sabe? Por quê? A gente tem essa dificuldade, às vezes, de ter essa liberalidade em relação aos recursos financeiros. E isso é tão ruim, por quê? Porque uma coisa que eu sou dizimista, sou ofertante, contribuo, sim, com os projetos da minha igreja local, e eu acho desconexo eu frequentar um ambiente, eu não poder abençoá-lo financeiramente. Ok. Para mim não faz sentido. Para mim é como se fosse um abuso, sabe? Imagina que eu congrego lá em São José dos Campos, sabe? Eu sou um membro da sua igreja, estou ali há 5, há 10, há 15, há 20 anos, e eu não consigo abençoar essa igreja financeiramente. Para mim é desconexo, como se fosse eu estou abusando. Na minha cabeça, isso é um abuso. Tá? Também tem os abusos do lado de lá também, Sim, que a sim. gente conhece também. Né? De Bastante. pessoas que não são sérias, que levanta recursos para desviam recurso, levanta para Sim. outras finalidades que não é propriamente da coletividade. E há uma bênção, pastor, no trabalho em cooperação. Ok. A gente vai olhar isso lá no texto de Reis, quando alguém fala assim pro Eliseu, eu vejo que a casa de profeta, ou a escola de profeta está pequena, não cabe mais todo mundo. O que fazer? Aí a própria pessoa que identificou a causa, ela também traz a solução. Isso é fantástico. Ótimo. Como quando um dos seus líderes, sabe, ou alguém da liderança, ou alguém da comunidade, ou mesmo o irmão ali, Sim. membro, né, que está há 10, 15, 20 anos, identifica um problema e ele não te manda foto do problema, né? Mas ele traz a solução. Gente, isso é fantástico. Eu hoje com 30 colaboradores, gente, como eu sofro às vezes, né? Mas também às vezes eu me alegro, porque tem gente que é fora da curva. Sim. Ele vai falar contigo, ele já traz o problema, fala assim, mas eu tenho uma solução. Ótimo. Uau, gente, isso é fantástico. Pastor, então vamos lá. Defina para mim uma pessoa generosa. O que é uma pessoa generosa? Pastor, a generosidade é um dom. É um dom? É um dom. Está lá em Romanos capítulo 8. Ok. Quem tem o dom da generosidade de contribuir, quem tem o dom de contribuir, dê com generosidade. Aí eu volto a pergunta para o senhor. Você tem quanto tempo de pastoreio? 29 anos, vou fazer agora 6 de outubro. Quantas vezes em 29 anos alguém te procurou para você orar junto com ela, para ela receber o dom de contribuir? Nenhuma. Nenhuma. 29 anos, nenhuma vez. Que aí são os dons que tá lá, que são os dons de Romanos 12, são os dons dos serviços, né? Sim. E tem outros dons, é óbvio, mas olha que interessante, gente. E quem tem a generosidade já intrínseca, como recebido do Senhor, tá? Você vai ver muito isso nos judeus. É muito incrível. Bem tocado. É muito incrível. Bem tocado.
É muito incrível. É que a gente tem uma tarefa pela frente aí, de acordo com a nossa concepção cultural, do nosso extrato político, das nossas demandas, dos jeitinhos brasileiros que a gente Hum, tem. Eu acho que Deus ainda tem algumas coisas a tratar em nosso coração. E isso nos impede, pastor, de ter uma liberalidade, de ter um espírito de generosidade, ou de ter o dom do contribuir. Tá? E eu até desafio você que está nos ouvindo aí a pedir para Deus te dar esse dom. Se há em você uma trava, um bloqueio, um aprisionamento em poder abençoar um terceiro com recursos que Deus te deu, seja financeiro, seja conhecimento, seja sabedoria. Mas vamos falar de dinheiro. O negócio é o dinheiro. Por que a gente tem tanta dificuldade de abençoar um outro financeiramente? você já foi abordado por alguém que te pediu, ore por mim, eu tenho dificuldade de ser generoso? Não, Não? também não. Identificou. Identifica. Sim. Uma pergunta, pastor Enoque. Eu tenho a minha percepção do assunto. Eu sei que existem pessoas que não dispõem de muitos recursos financeiros e bens e que são extremamente generosas, como tem gente na mesma condição que é gente de mão fechada, que sempre reclama e etc. Como, do outro lado, tem gente também que tem, mas se recusa a ser uma pessoa generosa. Dentro disso que nós falamos, essa classificação que o senhor disse agora há pouco de dom, que generosidade é um dom, e eu disse ao senhor que em quase 29 anos de pastoreio, até hoje ninguém me procurou para orar nesse sentido, o senhor tem percebido uma evolução ou regressão da humanidade nesse princípio? Pastor, isso é um todo, né? A gente tem vivido um tempo de muito egoísmo, Sim. sabe? De muito isolamento. Quer ver um movimento que aconteceu depois da pandemia? Não sei, o senhor possivelmente não tem filhos adolescentes, né? Mas não sei se o senhor tem netos Já adolescentes. 4 netos, Adolescentes. tudo bebê. Não, mas, Os meus filhos casados e 4 netos. então, mas você que tem filho adolescente aí entre 9 a 24 anos, que a adolescência vai até 24 anos, quanto tempo seus filhos ficam dentro dos quartos? A gente perdeu a mesa, pastor. Perdeu a mesa. A gente perdeu a mesa. A mesa é o maior exemplo de prosperidade, provisão e de relacionamento. E fatal. Deus falou isso, inclusive, no Velho Testamento, muito forte. Sim. Sabe, eu passei por um psicanalista 3 anos, muito bom, em Mogi das Cruzes, indicado por um pastor do Brasil para Cristo, Fábio Júlio, que me indicou. E foi tão bom para mim. Mas eu cheguei à conclusão, hoje eu estou estudando psicanálise para entender também esse negócio. Tentando fazer as pazes com Freud. Tá difícil, mas eu tô ali lutando, me esforçando bastante. Mas sabe uma frase que eu cheguei à conclusão, pastor Kleber Flauzino? Se nós tivéssemos mais tempo de mesa, a gente teria menos tempo no divã. Vou repetir. Se nós tivéssemos mais tempos de mesa, e a mesa é isso aqui, ó. Não precisa de ter muita coisa. É o olhar, é o face to face, é o tocar, é eu te ouvir, é eu te escutar, é eu escutar a sua dor, escutar as suas dificuldades. E elas são. Hoje mesmo você está passando por uma dificuldade específica Sim. em relação ao ministério. Sim. Né? E um desafio para vocês. Grande. Mas quem está disposto a sentar à mesa, a escutar, antes de julgar, não sei o que vai fazer, tem dúvida, chama para conversar. Se a gente tivesse esse tempo de mesa com as pessoas, eu acho que a gente estaria mais saudável emocionalmente e espiritualmente. Só que a gente perdeu o tempo da mesa. Pastor Enoque, nós tivemos uma série lá na igreja de uns 3 meses sobre cultura da mesa. Uau. E foi assim, algo que impactou a igreja. Se eu tivesse que fazer uma resenha de tudo isso, é na mesa que você olha para o filho, a esposa para o marido, para o avô, para o irmão, fala assim, me passa a manteiga, Sim. me passa a salada. Mas você olha no olho, me passa a concha, me passa a escumadeira. Isso gera relacionamento. Perfeito. E saúde emocional, saúde assim, familiar, é algo assim fantástico, mas perdemos isso. E por que perdemos? Casamentos vão mal, não só por causa disso, mas nesse tópico, a relação, filiação, paternidade, maternidade, a questão amorosa, o aparelho eletrônico que vem para a mesa.
eu entendo que meia hora de mesa real, ele é sucesso do que 2 horas, alguém com celular aqui, outro ali. Repare bem, pastor, você vai num restaurante, numa pizzaria, eu fui outro dia com a Fernanda, e eu fiquei olhando, um casal, novo ainda, percebia, ele com o celular, a esposa com outro celular e o bebê com o tablet. Nossa. Eu fiquei olhando aquilo e falei, presta atenção, ó, eles não estão se falando, de vez em quando um falava pro outro, sim, tal. Meu, por que saiu de casa? E o pior de tudo, que para mim isso é o pior, a criança pegando esse exemplo, vivendo essa atmosfera e já sendo ministrada a ela. Um padrão. Essa questão. Então, assim, é algo que a cultura da mesa precisa voltar. Pastor, a gente teve agora sábado uma apresentação do Dia dos Pais. Eu fiquei lá só observando. E agora com esse negócio da psicanálise, parece que aumentou ainda mais o meu nível de observação. Teve um pai que ele não olhou a apresentação. Ele ficou o tempo inteiro no celular. Dá licença. E aí, isso é tão terrível, gente. Porque você entende que o problema não é só o dinheiro, acho que ele é mais profundo. Sim. Sabe, ele é mais profundo, pastor. E se a gente resgatar isso, que maravilha esse trabalho que vocês fizeram lá, né, de mesa posta, sabe? De tempo de mesa, deixa o celular no sofá, deixa longe, deixa distante, mais distante possível, sabe? Vamos nos olhar, vamos nos ouvir, vamos escutar, na verdade, né? Porque, ou melhor, escutar não, vamos ouvir. Que outro dia veio uma mulher falando assim, ó, a gente vê as finanças, mas não enxerga as finanças. Então a gente vê as pessoas, mas não enxerga as pessoas. Sim. E a mesa é o enxergar, não é o ver. Uhum. Sabe? A gente vê celular, mas pessoas a gente precisa enxergar. Ou precisa não ouvir. Ou melhor, não precisa escutar. Exato. Que é diferente. Exato. É muito mais profundo. Exato. Tá? E parabéns por isso, porque é o que nós precisamos aí, resgatar esse tempo de mesa. E a mesa, é o que o Senhor falou pra gente. Pão nosso, de cada dia, nos deu hoje, nos deu ontem e nos dará amanhã. Esse é aí, voltando nessa questão da referência paterna que a gente tem do próprio Deus. Deus é um Deus que provê. Ok. Deus é um Deus de cuidado. E isso é muito sério, pastor, porque eu venho de uma família, nos tempos ótimos, em que nós não tínhamos energia elétrica, era no querosene, que comprava de pouquinho na caneca no bar, né, marcava na caderneta. Era um tempo em que nós não tínhamos micro-ondas, geladeira, não tínhamos, porque nem tinha, e se tivesse não teríamos condições. Mas na mesa tinha mesa. Uau. Era assim, meu pai, por exemplo, ele foi policial militar e teve um tempo que ele trabalhou, chegava em casa muito tarde, de madrugada, nas operações. E quando era aniversário dos filhos, ele não podia estar, porque a gente estava na escola de manhã, e ele trabalhava em 2, 3 empregos. Ele chegava, o horário que fosse, 2 da manhã, 3 da manhã, ele trazia um bolo. Uau. A gente ficava perguntando aonde o pai arrumou esse bolo. Não tinha sodier, né? Não tinha sodier, coisa boa. E, olha, estamos fazendo propaganda. Patrocina a gente aí. Dá uma força para nós aí. E aí ele acordava todo mundo. A minha mãe falava, Pedro, ele falou, acorda os meninos. Uau. Acordava todo mundo, a gente cheio de sono e bocejando. E ele falava assim, acorda, é aniversário do seu irmão hoje. É aniversário da sua irmã. E era o horário que dava pra gente estar junto e pra ele estar junto. Ele sempre cravou essas coisas. E hoje, a minha esposa fala, você é muito festeiro. Eu sou. Datas assim são importantíssimas. Celebração. Eu celebro. O termo correto é eu celebro. Vida na vida. Uau. Se não tem vida na vida, é prejuízo, é fracasso. Mas olha que fantástico isso que o senhor acabou de falar, né? Quanto isso marcou a sua memória. Uhum, muito, sabe? Muito. Sabe, por quê? É um pai, mesmo com toda a dificuldade de trabalho excessivo, mas não deixava passar batido. Nunca. Isso aí eu falo assim, pastor, uma frase que eu tenho usado. Pais, você precisa estar presente em todos os ritos de passagem dos seus filhos. Ritos de passagem. Pastor, isso é muito sério. Entende que quando a gente vai falar de dinheiro, eu falo, pode falar, tem um livro escrito sobre dinheiro, mas o problema nunca foi financeiro. Uhum. A finança, na verdade, para mim, as finanças é a ponta do iceberg. Exato. O problema é mais profundo.
Se você conversa com endividado, eu não tenho problema com endividado, eu quero conversar. Sim. Porque eu não vou te julgar, você é um vagabundo, você é um endividado, você é um cara irresponsável. Tem uma causa, tem um porquê. Agora, se eu dando o exemplo do seu pai, quando seu pai fazia questão de acordar vocês de madrugada, gente, isso gerou uma memória afetiva, uma memória de pertencimento, uma memória de um pai que estava preocupado em dar o quê? Proteção, provisão e destino. Olha, E esse é o nosso papel como pai. E a gente precisa trazer de volta. Quando você falou que a igreja está generosa, a gente tem falado até na nossa função de pai, pastor. Exato. E a gente precisa resgatar isso. Nossos líderes precisam trazer formação sobre isso, sabe? Dedicar. Porque a gente está acostumado agora a um momento de reuniões que massageiam o ego das pessoas, que não confrontam as pessoas, que não ensina o seu membro a ser um bom pagador. Provérbios 22:1. Melhor bom nome do que as muitas riquezas. Que você tem um líder caloteiro? Meu Deus. E outra coisa, e a santidade, a espiritualidade está no pagar as suas responsabilidades financeiras também. Isso é espiritualidade. Ou não? Ou a gente vive uma dicotomia cristã. Minha profissão não tem nada a ver com a minha vida cristã, minha vida secular não tem nada a ver com a minha vida ministerial. Não são coisas distintas não, né, gente? Isso aí, ó, elas são intrínsecas. Uma coisa aponta para a outra. Pastor, isso tá tão forte. O senhor falou um negócio aqui que eu nunca parei para pensar, hein? Só mestre das galáxias pensa assim. Né? Menos. Só o mestrão para dar uma dessa aí. Quer dizer que a questão financeira pode ser a ponta do iceberg. Sim. Na verdade, o problema é se você conversar com quem está endividado, não tem nada a ver com dinheiro, só com dinheiro. É mais profundo. É crença que você carrega do seu pai, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é coisa ruim. Você não pode guardar porque vai trazer uma tragédia. Tem gente que não guarda dinheiro com medo de atrair tragédia. Meu Deus. E aí, se não é... Lucas 14:28 diz assim, ó. Viu um homem, uma mulher que vai construir uma torre, que primeiro não se assenta à mesa. Ó a mesa voltando aqui, ó. Senta à mesa para fazer os cálculos. Para saber se tem como construir, para não passar vergonha e não passar vexame. Olha, pastor Enoque, eu vou precisar mais do que 2 ou 3 ou 10 vezes para a gente se reunir e falar sobre isso. Diga uma coisa para mim. Qual o privilégio de contribuir, mudando um pouquinho? Pastor, melhor é dar do que receber. A palavra no original chama Macarius, que significa gerar em meu cérebro uma satisfação. Ok. Quando eu eu entrego aquilo que era para ser exclusivamente meu, consumido somente por mim, é gerado em mim uma sensação de prazer, de dopamina, de serotonina. O benefício que há no meu corpo e nas minhas emoções, quando eu contribuo, é maior do que aquele que recebe. Beleza? Forte e tremendo. Fechando, pastor. Se o pai é nosso, o pão é nosso? A dívida de quem? Eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Fala aí pra gente. Você vai ter que ler esse livro aqui, galera. Ó, esse livro aqui, ó. Se o pai é nosso, o pão é nosso. De quem que é a dívida? Minha ou é nossa? Quando que a dívida pode ser nossa? Rapidinho aqui um spoiler pra você. Se você aprendeu a compartilhar o pai, nós temos o mesmo pai. Principalmente o pai eterno. Se nós temos o mesmo tempo de comunhão, o mesmo tempo de mesa. Nós cristãos temos uma coisa que a gente faz todos os meses, que é relembrar ou trazer à memória a mesa, a comunhão, o pão, o cálice. Isso é mesa. E aí eu tenho todo o direito de compartilhar a dívida, seja ela financeira, ou sejam elas financeiras ou emocionais, ou até outro tipo de dívida. Vamos voltar nesse tema? Vamos sim. Daqui uns dias. Perfeito. Pastor Enoque, suas considerações, a gente vai voltar. Muito obrigado pela sua presença e com certeza nós vamos ter aí um final de ano bem ativo nessas nossas conversas. Gente, obrigado, pastor Cláudio, pela confiança, por esse tempo de mesa. A mesa, ela é curadora. Então, obrigado pela confiança, obrigado pela amizade, né? A gente ali está distante alguns quilômetros, mas distante só geograficamente. Exato. Isso é muito bacana. E você que nos ouviu, invista, adquira, ajude também, seja um contribuinte dos projetos da comunidade cristã que você serve, sabe? Seja generoso.
Deus é o dono de todas as coisas. Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Davi fala essa frase e eu quero repetir. Davi fala assim: fui novo, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar um pão. Então, por quê? Dentro dessa questão da liberalidade, é uma questão de justiça, é uma questão de um atributo de justiça que nós carregamos do nosso próprio Deus. Enoque Caló nas redes sociais. É só Enoque Caló. Enoque Caló. Só isso. Maravilha. Meus queridos, eu sou Kleber Flauzino, pastor Ian da Igreja do Brasil para Cristo em São José dos Campos. Você me acha no Instagram, @PRKleberFlauzino, no YouTube, PR Kleber Flauzino Oficial, no TikTok, PR Kleber Flauzino. Beijo no seu coração, juntos até a eternidade. Deus te abençoe.